Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Pergunta hoje é: por que ninguém mais ouve você? Por que as pessoas em si elas estão tão frias? Por que de algum jeito a sua opinião hoje pouco importa? Por que quando você fala ninguém quer ouvir você? Por que quando você fala hoje de algum jeito a sua opinião é o que menos importa? Ainda que de algum jeito você esteja expressando aquilo que você considera como verdade. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar se o problema é realmente você? Já pensou para pensar, parou para pensar se você realmente pode ajudar o próximo sem ele querer receber de alguma fato ajuda, sua ajuda, ainda que seja humilde, ainda que seja simples? Por que as pessoas estão tão frias? Eu me lembro que quando eu era mais novo, tinha um ditado que se falava assim, que era assim: se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. E eu me lembro que o pessoal falava muito isso. E isso eu ainda era criança. E fui crescendo com esse bordão. Hoje quase ninguém mais fala isso. Por quê? Porque ele se tornou verdade. Ele se tornou verdade. Naquela época, de algum jeito, foi implantado isso na mente dos nossos pais, de outras gerações, fazendo com que um indivíduo, de algum jeito, não pudesse mais ajudar o outro. Porque você para pensar, hoje você quase não tem mais pessoas para conversar. É lógico que você, como assim eu posso dizer, no seu círculo convencional, talvez você tenha pessoas que você possa conversar e trocar uma ideia. Mas será que você consegue fazer isso com pessoas diferentes? E eu entendo que existem temperamentos diferentes, né? Então vão existir sempre aquelas pessoas que de algum jeito elas são muito comunicativas. Faz parte do temperamento delas, temperamento sanguíneo, e assim vai. A questão é, se você desconsidera essa ideia do temperamento em si, observa o quão mais difícil é para você ter contato com uma pessoa hoje. Por quê? Você pode usar aquela coisa que os coroas que antigamente usava na fila do banco, né? Rapaz, hoje vai chover. Você não tá achando que o tempo hoje tá bom? Você acha que o tempo. Eu tô achando que vai fechar as nuvens, assim. Eu acho que vai dar uma chuvinha hoje, ou tá abafado. E separado na fila de banco, você acabava conversando com aquele senhor, ou com aquela senhora, e começava a embalá-lo. Hoje você vai para um banco, raramente você vai ter fila, porque as pessoas hoje elas usam mais outros meios de pagamento. E esse é o lugar que mais a gente se encontrava. Eu moro numa cidade interior onde as pessoas ainda se encontram dentro de um supermercado. O que é incrível, né? Porque nesse supermercado você acaba encontrando com as pessoas, mas você tem aquele seu ciclo de pessoas que você conhece já, que você fala, mas fazer novas, entre aspas, amizades, ou ter novos conhecimentos, outras pessoas em si, hoje está mais difícil. Porque as pessoas estão mais fechadas, elas estão mais frias, é como se elas estivessem acuadas. Por que isso tem acontecido? Essa coisa de se conselho fosse bom não seria dado, mas seria vendido, lá atrás fez com que de algum jeito as pessoas calassem suas bocas, ou seja, se você cala sua boca de algum jeito, você não manifesta o seu pensamento. E se você não manifesta esse pensamento, possivelmente você não vai estar trocando ideias que lhe complementam. Por exemplo, eu estou falando com você aqui agora. Para mim isso aqui é algo super precioso. Porque, primeiro, eu trabalho a habilidade da fala. Mas ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou trazendo um tema, estou abordando esse tema, estou trazendo uma conjunção de experiências que eu possuo para que você consiga entender, conhecer, compartilhar do meu pensamento ou receber novas informações. Essa é a ideia, ele trazer novas informações. E quando eu faço isso, pasmem, eu também estou aprendendo. Porque quando eu tenho oportunidade de falar, de me comunicar com outro, eu também estou aprendendo. Naquele momento vem um estalo. E dentro desse estalo, você consegue ter noção de algo que você não tinha antes. Que estava ali escondido, talvez no meu inconsciente, no seu inconsciente, enfim. E que eu consigo captar aquilo e, opa, agregou na minha vida. Quantas vezes o indivíduo
ele não deve ter aprendido quando ele tentou ajudar o próximo. Muitas vezes você vai ajudar o próximo, cara, você mesmo se ajuda. Por isso que um professor no conceito que eu compreendo, tá? Professor é aquele que professa a verdade. Que verdade? Aquilo que ele considera verdade. Deus vai permitir ele ter ideias, ou seja, ele vai receber aquelas ideias de acordo com a permissão divina e ele vai compartilhar de acordo com suas possibilidades, usando seu livre-arbítrio, né, a sua ação, seu movimento de manifestar aquilo que Deus permitiu ele conhecer. Né? E quando ele faz isso, ele professa aquilo que ele acredita ser verdade. Professor, para mim, não é aquele professor que está indo no colégio ou numa universidade. Em geral, essas pessoas usam mais o aspecto racional do que necessariamente o aspecto do professorado. Será que muitos professores em si, que, entre aspas, dão aula no colégio ou na universidade, aquela matéria, aquele assunto que eles estão compartilhando, de verdade eles entendem? Ou eles somente, entre aspas, racionalizaram, o que muitas pessoas chamam de memorizar ou decoraram? É mais normal isso acontecer, né? Você pega um professor e ele vai lá, ele memorizou aquele assunto, memorizou ou decorou, eu chamo de racionalizar, ou seja, ele está usando uma razão, né? E ele está compartilhando com a turma, mas é algo frio. Muitas vezes não tem a vivência dele em relação àquele assunto, porque a maioria das coisas que são apresentadas no colégio e na universidade são convenções humanas, ou seja, é algo que é empacotado e apresentado, é um modelo. Existe necessariamente a verdade ali? Pode existir, mas não por total. E se uma pessoa ela vai lá, memoriza ou decora aquilo ali e passa para o outro como se fosse verdade, o outro assume aquilo como se fosse verdade, embora talvez não seja. Então, essas pessoas em si que, para mim, apresentam esse aspecto racional, de algum jeito, elas, nesse abordão que eu estou tentando falar para você, que seria o professorado, talvez elas não estejam executando. Se fazem isso trazendo a sua experiência, e realmente são os professores reais, e é o que a gente acaba sentindo falta no dia de hoje, né? E a gente vê essa problemática no mundo da educação. Ok. Quando você tem essa parte do professor em si, ele de algum jeito, ele traz de si um conhecimento que Deus lhe permitiu a ele ter, né? E que talvez vá mudar a sua vida. Agora, imagina se esse professor, de algum jeito, ou seja, essa pessoa que de algum jeito está professando aquela verdade, ele está impossibilitado de falar porque o meio ao entorno dele não aceita mais com que ele fale aquilo que lhe parece verdade. E de alguma forma ele pode até ser censurado nos dias atuais. É uma coisa meio complicada, né? Então, a partir do momento que as pessoas consideraram essa frase como se o conselho fosse bom não seria dado, mas seria vendido, houve uma restrição daquelas pessoas que, de algum jeito, poderiam estar lhe ajudando. Então o meio ao nosso entorno ele ficou um meio mais áspero, mais frio. Eu me lembro que teve uma parte da minha vida, eu morei nos Estados Unidos, e quando eu retornei, a primeira coisa que eu queria fazer era abraçar as pessoas. Porque é uma outra cultura, uma cultura, na minha concepção, muito mais fria. E a gente, por ser brasileiro, a gente tem essa coisa, a gente é meio sinestésico, a gente gosta de conversar, bater papo. E a primeira coisa que eu queria fazer era isso. Isso foi um tempo atrás, bota uns 15 anos atrás. Por aí. Eu observo que hoje, de algum jeito, as pessoas têm se tornado mais frias. Se eu tivesse retornado do exterior no momento atual, como eu vim com aquela vontade no passado, talvez eu não teria tido a mesma recepção. É lógico que, pela minha família eu não digo, né? Mas eu estou falando da forma como os indivíduos têm se comportado um para com os outros. Essa maneira mais de não se permitir conhecer outras opiniões, ou não se permitir conhecer outras percepções e observações, faz com que aquele indivíduo não tenha mudanças na sua vida. Então, quando, por exemplo, eu estou conversando aqui com você e de algum jeito estão vindo esses estalos, estão vindo essas ideias, né? A permissão divina de eu compartilhar com você esse tipo de pensamento e eu estou aprendendo ao mesmo tempo, isso acontecia, por exemplo, numa fila de banco, com muitas pessoas.
numa mesa de bar. Eu não digo nem tanto numa mesa de bar, porque nem todo mundo tem essa vivência desse tipo de ambiente, né? Mas o que eu quero dizer é a possibilidade de você se reconhecer como um indivíduo, transmitir suas experiências para outro indivíduo através da fala, da comunicação, sem esse julgo que se tornou comum nos últimos anos, faz com que exista uma limitação do seu conhecimento individual, ou seja, de você se entender tal como você é. Porque muitas vezes você não se descobre per si, mas conversando com outro você acaba se descobrindo. Então, se conselho fosse bom, não seria dado, mas seria vendido, foi um grande processo errado que a gente começou a viver nesses últimos anos. Eu acredito que uma das formas da gente solucionar isso é quando nós temos, ou quando eu tenho, pelo menos eu vou falar sobre mim, quando eu tenho essa percepção hoje, sempre que possível, eu converso com outras pessoas para tentar entender um pouco delas, tentar entender um pouco da forma delas pensar sobre alguns assuntos, para ver se eu consigo entender e conhecer algo de novo, que Deus lhe permitiu, ou seja, que Deus tenha permitido aquela pessoa conhecer uma coisa que eu nunca tinha tido a oportunidade, mas a partir daquela conversa eu consigo absorver aquilo que é bom. Não é Paulo que falava que conheceis de tudo e absorver, reter tudo que é bom, reter o que é bom? É mais ou menos por aí, é por esse caminho. Todos nós podemos fazer isso. Mas será que todos queremos? Porque quando a gente tem uma nova opinião, quando a gente tem uma nova percepção, uma nova observação sobre um determinado assunto, talvez aquilo machuque dentro da gente. E a gente começa a observar que talvez não são só as outras pessoas que estão frias, mas eu também me tornei frio. Porque aquilo que é frio já perdeu o movimento. Quebra com facilidade. Então, se você se tornou uma pessoa fria, qualquer argumento que venha mudar alguma coisa sobre a sua vida, talvez você não queira absorver, não queira ter, porque você vai quebrar. E isso machuca. Mas será que é isso que tem que acontecer? Talvez você tenha que voltar a se aquecer e tornar novamente a se movimentar, fazer novamente novos movimentos, para que assim você possa captar novas verdades. Na realidade não vou falar novas verdades, mas novas percepções, que parte delas possam ser verdade de acordo com o que Deus espera que você conheça. Mas para isso precisa do seu movimento, do seu livre-arbítrio. Esse é um movimento que eu acredito ser ideal do mundo de hoje. Lógico, eu não estou falando no mundo como um todo, para todas as pessoas. Isso, tudo que eu estou falando aqui, em todos esses vídeos, não é para todo mundo. Nunca foi, nunca seria. Porque sempre depende do indivíduo, sempre depende do seu livre-arbítrio, sempre depende do seu conhecimento. E outra, mais do que isso tudo, depende da permissão divina. Por exemplo, você assistir esse vídeo aqui, eu não sou eu que estou forçando para você. Está aparecendo esse vídeo para você por algum motivo. Por que eu estou falando isso? Por que você está me ouvindo aqui até agora? Para tudo existe uma razão, ainda que você não saiba explicar. Então, se Deus permitir, por exemplo, você estar aqui até agora, ouvindo tudo isso que eu estou falando, e conhecer esses outros vídeos que eu também tenho trazido, existe uma razão. É para todo mundo? Lógico que não. Mas é para você, por algum motivo. Da mesma forma que para mim existe uma razão de estar aqui gravando esse vídeo. Se realmente o conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido, eu estaria vendendo ele aqui, todos esses vídeos. É lógico que eu tenho meus projetos, vão existir momentos que eu vou apresentar algumas coisas aqui para você, que possivelmente você possa se interessar ou não, são projetos que eu tenho desenvolvido. Ainda não chegou o momento, mas o que eu quero deixar bem claro é que o ideal seria você abrir mais esse seu horizonte. Sabe quando você tem, por exemplo, eu vivo aqui no meu sítio, nesse momento eu estou vendo uma mata e ao mesmo tempo estou vendo o pôr do sol. Tá lá, tá bonito. Só que à medida que esse pôr do sol vai se indo, a noite vem chegando, as sombras vêm chegando, né? A escuridão. Mas eu não consigo ver o horizonte por total, porque tem essa mata na frente. Se eu tivesse, por exemplo, no litoral, no mar, eu veria aquele horizonte bonito, e o mesmo pôr do sol.
Ou seja, além da sombra que está chegando, existem diversos obstáculos na minha frente para eu conseguir enxergar essa luz. É por aí, é a mesma coisa. Para você captar essa verdade, talvez existam diversos obstáculos e você tem que passar esses obstáculos para que você consiga pelo menos ver o horizonte. Entendendo que essa luz, ela vai, mas ela também volta. Isso vai depender sempre das suas escolhas, do momento que você está se encontrando. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Eu tô com uma ideia, tô compartilhando isso nos últimos vídeos, que se você tem algum tema, algum assunto que seja interessante, que você gostaria de saber um pouco sobre minha opinião sobre isso, deixa no comentário que eu vou ver se é interessante fazer um vídeo. Não poderia conversar sobre todos os assuntos, mas alguns desses eu acredito que seja interessante deixar pelo menos alguma opinião, né? Entre aspas, um pitaco. Como eu já também falei nos outros vídeos, não tem nada a ver com não seria necessariamente a verdade, porque eu não acredito que exista um dono da verdade, eu acredito que Deus é o dono da verdade, né? Mas nós, como seres humanos, não. Então eu estaria trazendo algo, uma ideia, como comentei, um professorado, ou seja, trazer uma opinião sobre determinado assunto a partir de uma outra ótica, que no caso seria a minha. E se necessário for, eu crio uma nova playlist em função disso, tá? E se você não conhecia o canal, começa é só se inscrever aí, né? E para caminhar junto comigo nesse projeto. Valeu, até a próxima.